Agora sim. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito polêmico, que é o karma. Muitas pessoas acreditam que existe o karma e defendem isso de todas as maneiras, ao passo que outras não acreditam e, da mesma forma, defendem o seu ponto de vista. Então, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que gosta muito desse tema e tem o seu próprio ponto de vista. É a senhora Bruna. Ah, eu gostaria que a senhora Bruna, então, por favor, se apresentasse e começasse, então, a sua palestra de hoje. Ah, só um detalhe: todas as pessoas que quiserem fazer perguntas à senhora Bruna, nós vamos, depois de uma meia hora de exposição, parar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, fazemos, a senhora Bruna responde. E depois continuamos com a palestra. Senhora Bruna, por gentileza, a palavra é da senhora. Boa noite a todos. O senhor João já conheço há algum tempinho. Fiz, inclusive, já uma palestra com ele, né, no canal a respeito aí de Sim. portais dimensionais. E no finalzinho dessa palestra, eu deixei uma última mensagem onde eu compartilhei o primeiro ensinamento que os seres hiperdimensionais, que a gente chama comumente de extraterrestres, estão passando para mim, que era a respeito do karma. Então, ficamos aí de agendar um próximo encontro, que é esse que está acontecendo agora, Exato. para falar especificamente sobre karma. Antes de entrar no assunto, eu preciso deixar claro duas coisas, né? Um pouquinho, um briefing, um histórico de onde, né? Como eu cheguei até esse momento, de ter contatos com os seres, eles começarem a me ensinar e me treinar. E também falar que ninguém precisa acreditar no que eu vou dizer aqui, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua crença, cada um tem as suas experiências, né? Então, da mesma forma que eu estou aqui de coração aberto, compartilhando, que eu não faço isso nem no meu canal, que eu tenho um canal no YouTube também, Certo. né? Estou aqui a convite do senhor João fazendo isso. Eu também peço só que vocês se abram para escutar esse meu depoimento, essa minha experiência. Se servir para vocês, ótimo, vou ficar super feliz. Se não servir, todos têm o direito de, né, concordar, discordar. E a gente fica aí, como o senhor João falou, mais do meio para o final dessa entrevista, à disposição para a gente bater papo, trocar figurinha, né? Perguntas e respostas, enfim. Eu não sou estudiosa do assunto karma. O senhor João tem muito mais propriedade para falar de estudos aqui da terceira dimensão, né, da fisicalidade, do que eu. A informação que eu tenho para passar, ela veio de outras dimensões, de dimensões superiores, com contatos diretos com seres de consciência crística, tá? Então, como tudo começou desde pequena, eu não me conecto com nenhuma religião. Eu sou cristã, sou do sistema do Cordeiro, acredito em Jesus Cristo, na Virgem Maria, tenho afinidades com os seres da fraternidade branca, mas eu nunca, desde sempre, desde que eu me entendo por gente pequenininha, eu não me conecto com as religiões, que na minha visão são dogmáticas, sistemáticas, impõem sofrimento, dor, submissão, enfim. Então, quando eu era pequena, eu não gostava de ir na igreja. E eu falava para minha mãe: mãe, essa aqui não é a casa de Deus, porque Deus está num grão de areia. A casa dele está dentro de mim e eu converso com ele a hora que eu quiser. Eu não preciso ir num lugar gigantesco, cheio de ouro, de imagens para me comunicar com o divino. Pequenininha. Enfim, fui batizada no catolicismo,
Não fiz catequese, não fiz crisma, não dei sequência, porque graças a Deus a minha família sempre foi muito livre nisso, no sentido de quando você crescer e a hora que você definir o seu caminho, você vai atrás dos estudos que você entender que são pertinentes. E aí a minha família inteira, ela acabou desenvolvendo ao longo dos anos a metodologia, o estudo do kardecismo, que é o espiritismo segundo Allan Kardec, né? Tem até aí o famoso Chico Xavier, brasileiro, que ficou muitos anos aqui pregando ensinamentos de Jesus através do kardecismo. E aí eu resolvi experimentar um pouco do kardecismo, já que catolicismo eu batia de frente, porque eu sempre acreditei em reencarnação, eu sempre acreditei em vidas passadas, vidas futuras e tudo mais. Então, essa coisa de morreu, vai para o inferno, para o purgatório, acabou, nunca se conectou comigo. E aí, indo no kardecismo, outro embate surgiu, né? Porque eu sempre fui muito questionadora, eu sempre quis entender as coisas, mas o porquê disso, porquê daquilo, né? Que a gente às vezes chama de ovelhinha negra, o rebelde sem causa, né? Mas eu sempre fui questionadora. E aí, no kardecismo, eles falam do karma e da lei do esquecimento, né? Que tem reencarnação, que o espírito não morre, que a vida continua depois que esse corpo físico, né, vai para debaixo da terra, né? Tem começo, meio e fim aqui, mas o espírito é eterno. Até aí, ótimo. Só que aí, a hora que eles me falaram que o karma é uma dádiva, esquecer é uma dádiva, né? Que o esquecimento é uma dádiva. Então eu falava, eu quero saber quem eu fui, o que que eu fiz no passado. Porque eu sempre tive o seguinte raciocínio. Isso é um raciocínio lógico. Se eu souber o que eu já fiz, se eu ganhar consciência do que eu já fiz, fica muito mais fácil de eu resolver as coisas agora. E aí, o que que o kardecismo fala? Não, o esquecimento é uma dádiva, porque se você soubesse todas as cacas que você fez, você ia ficar louca. Porque se você soubesse tudo que você fez nas outras vidas, você não ia ter foco para fazer o que você tem que fazer nessa. Essa é a justificativa da gente não lembrar. E aí, com relação ao karma, você tem que liquidar as suas dívidas. Você vem aqui para provas e expiações. Você vem aqui para sofrer, você vem aqui para pagar, você vem aqui para resgatar. E aí eu falava, peraí, como é que eu vou resgatar se eu não sei nem o que eu fiz? Isso. Como é que vocês querem, vocês, quando eu digo religião, doutrina, que eu evolua, que eu cresça, que eu queime meus karmas, que eu resgate meus karmas, se vocês não me permitem ter conhecimento do que eu já fiz. E aí, quando eu fiquei revoltada e saí do kardexismo de vez, foi quando eu vi que alguns médiums sabiam o que tinha acontecido nas minhas vidas passadas, É, e eu, a pessoa mais interessada no assunto, tinha que ficar com o véu do esquecimento, que é o véu de Maia. Eu falei, por que que ele pode saber das minhas vidas e eu não? Isso não está certo. Ué. E aí exato. eu saí do kardexismo, falei, isso também não é para mim. E aí fiquei um tempão sem me envolver com religião, fui para mecânica quântica, para física quântica, fui estudar com o professor Hélio Couto, não sei se vocês conhecem. Faço ressonância harmônica com o professor Hélio Couto há mais de 3 anos. Estou na 15ª RH já dele. E aí as portas se abriram. E aí eu comecei a ter as respostas que eu sempre procurei nas religiões e as religiões nunca me deram. Porque nas religiões, isso pode, isso não pode, porque é assim, porque é para o seu bem, mas ninguém explica como é que a coisa funciona.
de verdade, né? Exato. E aí, enfim, 2020 eu tive um despertar. Eu comecei a fazer ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, comecei a estudar mecânica quântica, fui fazer terapia junguiana com uma psicóloga que virou uma grande amiga, minha irmã de alma. Fui atrás de escolas iniciáticas. Então, eu estudo numa escola iniciática. Eu fui atrás das respostas. E em outubro do ano passado, há mais de um ano, outubro de 2022, eu criei um portal dimensional. E aí eu já tinha um pouco de conhecimento a respeito dessas coisas de outras dimensões, realidades paralelas, teoria das cordas, né? O procedimento da dupla fenda, energia matéria, o observador muda a situação, enfim. E aí, como eu criei o portal dimensional, eu falei, preciso me sutilizar, porque eu sei que aqui vai ser né, de fato, não só, né, portal não chama assim à toa, né? Eu falei, alguma coisa ou vai entrar ou vai sair daí, então eu vou me sutilizar, porque através das leis herméticas existe o caminho do meio, né? Você também tem que se esforçar para chegar no caminho do meio, né? Eles se esforçam para descer para a terceira dimensão e a gente se esforça para se elevar um pouco para chegar no caminho do meio e os contatos começarem a acontecer. Então, eu tive desdobramentos, sonhos lúcidos, mas o mais impactante é que eu comecei a ter contatos diretos, contatos de quinto grau, acordada, sem dormir e sem usar nada, tá? Não tinha bebido, nada, nada, zero, limpa, totalmente limpa. Eu tive algumas experiências com ayahuasca, que é a medicina sagrada. Nessas experiências eu tive bastante informação também, tá? Mas os contatos diretos com os seres de outras dimensões, que são os que a gente chama comumente de extraterrestres, eles vieram bater na minha casa, entraram na minha casa, mexeram no meu corpo físico. Então, eu sei quando eles estão chegando. Essa semana, inclusive, eles vieram 4 horas da manhã aqui fazer um ajuste na minha pineal, porque o primeiro contato foi assim. 3 Greys vieram, ativaram minha pineal, deixaram uma frequência específica no meu ouvido esquerdo, para eu conseguir, né, mais para frente absorver os ensinamentos e as informações que eles iam me passar. Eu sei que eu vou ser, que eu estou já, né, de alguma forma servindo de canal, porque alguns seres também entraram em contato com essa minha amiga que está há anos na escola iniciática, tem muito mais bagagem que eu, técnica, né, de conhecimento. E eles falaram para ela que eu estava com eles na nave e que ela precisava me ajudar a desapegar da forma, porque eles iam me usar como canal. Então, eu já tive provas, não só do que aconteceu comigo, mas confirmações, né, de outras pessoas que também foram contatadas de uma forma mais sutil para dar o recado para mim, de que eu estou em contato com eles. Então, já falei com Grace, já falei com Aviário Azul, já falei com Pleiadianos, falei modo de dizer, né? Já tive experiência com eles, porque eles não falam, eles se comunicam de forma telepática, né? A ressonância harmônica do professor Hélio Couto também me ajuda muito, porque eu recebo downloads de informação. E como ele brinca, né? Eu não fico pedindo casa, carro, apartamento, namorado. Não. Eu peço coisas sérias. Eu peço a minha consciência futura, eu peço arquétipos de Jesus, de Buda, eu peço contatos com seres de consciência crística. Então é aquilo. Pedi e obtereis. Bate na porta, a porta se abre. Eu fui bater na porta, eu pedi. Eu já me voluntariei faz tempo. Já falei, ó, tô aqui. Se for para o bem, se for para a luz, se for para o amor, eu tô à disposição para ajudar, né? Só me treina. E até brinco, né? Eles começaram a me passar muita informação e eu falei, peraí, vamos lá.
Vocês chegam, mexem na minha cabeça, mexem no meu corpo, fala que estão fazendo aos poucos para o meu corpo físico aguentar, porque eles falaram isso para mim, né, mentalmente. Eles estavam fazendo aos poucos que era para eu aguentar aqui, esse corpo, essa carcaça, aguentar a quantidade de informação que estava chegando e de mudanças e de transformações, né? Mas eu falei para eles: espera aí, o que vocês estão pedindo para mim é quase como uma missão impossível. É tipo um treinamento militar. Mas para fazer tudo isso, eu preciso de treinamento, vocês têm que me ensinar, né? Eu falei, eu preciso do treinamento. E aí me veio a resposta: liberta que o treinamento vem. Né? Eles também pediram para eu registrar minha história. Eu escrevi um livro sobre a minha história até junho do ano passado. E em uma semana, a primeira vez que eu abri o computador para escrever o livro, eu fiquei 13 horas seguidas, sem parar, escrevendo. Tá aí com uma editora, tô aguardando a editora me dar o feedback, né, do livro, porque se Deus quiser vai sair em 2024, tem muita informação reveladora ali. Só que o livro, o primeiro livro, acabou com isso. Eles pediram para eu registrar a minha história, eu registrei, passei para, né, para a editora, e aí eu falei, eu preciso de treinamento, e não é qualquer treinamento, eu preciso de treinamento militar. E aí eles falaram, liberta que o treinamento vem. Libertar o quê? Aí Isso. eu comecei atrás, libertar o quê? Aí eu vi que o meu chakra cardíaco estava bloqueado por uma situação específica, fui lá, desbloqueei. Aí eu comecei a ter catarses, catarses de infância, né? Porque os nossos traumas, as nossas crenças, mais de 80% deles, a origem é na infância. Então, fui me libertando, fui me limpando, fui enfrentando, porque não é fácil, não, é dolorido. Dói enxergar, né, o que está lá debaixo do tapete, que nem a gente quer admitir que está lá embaixo do tapete, mas liberta, dá um alívio depois, dá um alívio muito grande. E por falar em alívio, eu nunca fui. Todo mundo fala, né? Ai, medita, volta para dentro que você vai encontrar paz. Eu meditava e nada de achar paz, meditava, não que minha vida seja ruim, eu vivo atormentada, não. Mas essa coisa que falam nos livros, eu não sentia. Aí um belo dia eu assisti um filme que ele chama Interestelar. Foi a primeira vez que eu senti paz na minha vida, quando eu Assisti também. terminei esse filme. Sabe por quê? Esse filme mostra que tudo já aconteceu, tudo já foi. A gente está aqui na terceira dimensão com a ilusão do tempo e espaço, passado, presente e futuro. Mas de quinta dimensão para a vida, tudo é só o agora. Todas as vidas passadas suas, mas todas as suas vidas ainda futuras, estão acontecendo todas ao mesmo tempo no agora. E a hora que eu tive essa sacada, esse insight do filme, me deu paz, sabe por quê? Eu falei, eu não preciso me preocupar. Eu já fiz tudo, eu já vivi tudo, eu já passei por tudo. Então, eu não vou mais ter ansiedade, sofrimento, preocupação. Eu vou fazer o melhor que eu posso, dentro das condições que eu tenho, e eu vou confiar nas forças, na fonte criadora, na fonte primordial, em Deus, nas forças do meu eu superior, que é a minha melhor versão, que está em outra dimensão super elevada. Eu vou confiar em tudo isso, porque se tudo já foi, só eu que não sei. Por que eu não sei? Porque eu tô no tal do véu do esquecimento, no véu de Maia, na Matrix. E aí, voltando para essa coisa dos contatos com os extraterrestres, depois que eu terminei passei pela minha última catarse, que foi uma catarse com relação a relacionamento pai e mãe, pequenininha de criança, eu senti que já não tinha mais nada para eu resgatar das crenças, dos traumas, né? E aí eu falei, bom, fiz tudo o que eu podia.
Tentei libertar, consegui libertar tudo que eu achei, que eu entendi, que eu compreendi que era necessário. Agora eu vou aguardar. E aí veio. E aí veio o primeiro ensinamento, que é a respeito do karma. Eu fui para uma nave. Nessa nave eu estava sentada numa mesa, tipo uma mesa, né? Uma mesa oval, ovalada. E aí tinham informações em cima da mesa, papéis, mas todo assim, não tinha, não é que nem aqui que tem computador. É tipo umas telas no meio do nada, assim, tipo flutuando na tua frente, que é transparente, que também dá para você enxergar o que tem depois da tela, e tudo sendo mostrado, várias telas assim na minha frente, tudo sendo mostrado. E aí os seres falavam para mim, tá vendo? Tudo já aconteceu, tudo já foi planejado, tudo já foi programado. E aí eu voltei desse encontro, que neste caso específico foi um sonho lúcido em desdobramento, né? Me desdobrei para a nave. Eu voltei, eu comecei a ter um monte de insight, tudo, sabe como tudo, quando tudo faz sentido, tudo se encaixa. E aí foi a grande sacada que veio, o primeiro ensinamento do meu começo do meu treinamento, que eu estou em treinamento já, de que karma não existe. Por que o karma não existe? Tudo aqui na terceira dimensão, ela foi criada para nos manter na terceira dimensão, né? Acho que até na Bíblia, se não me engano, Mateus fala, né? Eu sou daqui, mas eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Nós estamos aqui na matéria, na terceira dimensão. E aqui tem regras. Algumas regras são universais, né? São definidas pelo universo, outras são definidas pela sociedade, pelos homens, mas de uma certa forma a gente está preso a essas regras enquanto estivermos nesse corpo físico, habitando esse corpo físico. Mas o que foi ensinado para mim? Nós somos consciência ou alma, né? Eu prefiro os termos científicos e técnicos, tá? Então, eu sou uma consciência que está habitando um corpo físico neste momento. Quando a minha consciência vem para esse corpo físico, se acopla nesse corpo físico, que alguns falam que é ainda dentro da barriga da mãe, outros falam que é quando nasce e respira pela primeira vez, enfim. Mas quando a consciência ela acopla esse corpo físico, é só uma parte da consciência que interage aqui. Então, a minha consciência total está em outro campo dimensional. Aqui, neste momento, falando com vocês, está a minha consciência parcial, habitando este corpo. A minha consciência total, ela que escolheu tudo isso aqui, que definiu tudo isso aqui. E por que eu venho com ela parcial? Justamente para experienciar. A grande brincadeira desse parquinho de diversões, ou desse resort chamado Terra, é experienciar. Então, quando as pessoas falam o véu do esquecimento, tem um pouco de sentido se eu avaliar desta forma. Eu não estou com a minha consciência integrada aqui. Eu não estou com a minha consciência total aqui. Então, eu estou vivendo meio que às cegas essa experiência que, na verdade, já aconteceu, porque a minha consciência total já definiu, já viveu tudo isso. Então, como que eles explicaram para mim para facilitar um pouco o entendimento? A consciência total, ela um dia resolve tirar férias. E ela fala: eu vou planejar as minhas férias. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu vou para a Terra. Acho que a Terra é um lugar legal. Acho que lá vai ter bastante esporte radical, vai dar para eu aprender bastante coisa nova e diferente. Então, vou me programar. Então, eu vou para a Terra tal dia
eu vou ficar tanto tempo na Terra e depois eu vou embora tal dia. Então, eu compro a passagem de vir, eu compro a passagem de voltar. E aí, no tempo que eu vou ficar aqui na Terra, a minha consciência total, ela decide que cidades vai visitar, que hotéis vai ficar, que atrações, que tickets, que bilhetes de atrações vai comprar. Então, já é tudo programado. Aí chega aqui a consciência parcial. A consciência parcial não sabe do roteiro todo que foi programado. Tá aqui só para viver a experiência. E por quê? Porque a consciência total, lá nas outras dimensões, não tem 5 sentidos, não tem essa coisa da matéria forte, arraigada. Então, eles vêm para cá justamente para ver como que é, porque eles também são curiosos. Vocês pensam que é só a gente que é curioso? Eles também são curiosos, eles também querem experimentar alguma coisa diferente. Imagina que a consciência total está lá, num planeta de luz, de alta vibração, de amor, onde pensou, criou, é tudo imediato. Aí chega uma hora que deve cansar, né? Aí acho que a consciência fala: eu vou um pouquinho lá para a terceira dimensão. Faz tempo que eu não dou um pulo lá. Acho que eu vou para lá um pouquinho, eu vou passar uma temporada lá para ver como é que é. A consciência total fica onde ela está, mas ela se biloca. Ela faz uma bilocação, porque parte dela é igual bilocação. Não sei se vocês já ouviram esse termo. A bilocação, a pessoa fica onde ela está, mas ela consegue gerar um plasma suficiente, até dependendo do nível da potência energética, gera um plasma que dá para materializar em outro lugar, mas a pessoa continua aqui. É a mesma coisa. Isso aqui, Bruna, nesse corpo físico, terceira dimensão, é uma bilocação, uma consciência parcial da minha consciência total que está em outro lugar, vivendo lá a vida dele ou dela. E cada vez que eu aqui sinto as experiências, isso reverbera automático lá. Isso a mecânica quântica explica, é emaranhamento quântico. Uma célula aqui, um átomo aqui, sente imediatamente a mesma coisa que um átomo, uma célula do outro lado do mundo. É imediato. Então é assim que funciona. A consciência total sente, junto com a consciência parcial, tudo que a consciência parcial que habita esses corpos estão vivendo, porém, ela só está sentindo junto, porque, na verdade, o grande sacada é que a consciência total, ela já viveu tudo, ela já programou tudo, ela já... É assim, eu comprei o ingresso para assistir o Guns N' Roses, dia tal. Aí chega aqui, tem o ingresso para eu ir. Eu posso falar, não? Ah, hoje eu não tô afim de ir para esse Guns N' Roses, não, eu vou ficar em casa assistindo Netflix que eu ganho mais. Esse é o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio dentro da programação. Não acho que você tem um livre-arbítrio de tudo, porque você não tem. Você não está total. Como é que você acha que você vai dominar totalmente a tua realidade se você não está nem totalmente como consciência aqui na Terra, nesse corpo? Então, a Consciência Total comprou o ingresso lá para o Guns N' Roses, só que no dia eu posso ir e aproveitar e me divertir, eu posso ir, achar uma porcaria e não querer mais, nunca mais ver nenhum show de rock, ou eu posso falar e não vou ficar em casa assistindo Netflix. É isso que chama de livre-arbítrio. Agora, voltando ao assunto do karma. Se tudo já foi programado, se tudo já foi vivido, se tudo na consciência total já foi definido, eu não estou pagando nada aqui. Eu não estou resgatando nada aqui. Essa coisa do eu tenho que viver para pagar uma conta que eu deixei devedor da outra vida é limitante, te prende na Matrix, não te liberta. Dar um salto quântico é sair dessa realidade imposta por convicções ultrapassadas dogmáticas que servem a interesses de poucos, que é te manter no cabresto, escravizado
ciclo da roda de samsara. Eu vou, eu volto, eu vou, eu volto, eu vou, eu volto. Ai, por que que eu vou e volto toda hora? Ai, porque eu tenho que pagar, tenho que resgatar um monte de coisa que eu deixei lá. Agora, olha que incongruente. Falam pra gente que a gente vem aqui porque a gente tem que resgatar coisas. Aí não te falam o que você fez e o que você precisa resgatar. E aí chega o final dessa vida, você já fez mais um monte de coisas. A conta negativa nunca acaba. Você fica eternamente no negativo, devendo, devendo, devendo. Vocês acham que isso é amor? Vocês Não, acham que isso é luz? não. Não é, não é. Eles me ensinaram que para a fonte criadora, o todo, Deus, a fonte primordial, que tudo é, tá? Ela é comer, ela é tudo e nada ao mesmo tempo. Eu já fui até a fonte. É um branco total, não tem parede, não tem chão, não tem nada. É um branco total e uma única consciência existindo ali naquele momento. Você tem a sensação de que você é tudo e você é nada ao mesmo tempo. Isso é a fonte, é tocar a fonte. Abaixo disso vem o amor incondicional, o amor puro, que aí já está lá na região das mônadas e tudo mais. Mas, enfim, vamos voltar para o assunto em si, né? A fonte criadora, ela se subdividiu, se fragmentou, sem perder a sua totalidade, para viver experiências. E a primeira fragmentação, que é o que a gente chama de trindade, de tríade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, lei, causa e efeito. Essa tríade é a fonte criadora e dois polos, masculino e feminino, yin e yang, certo e errado, positivo e negativo. Mas isso quer dizer que o positivo é melhor que o negativo? Não. Isso quer dizer que o certo é melhor que o errado? Não. Para a fonte criadora não tem melhor, porque tudo é experiência. E tudo gera expansão e crescimento de conhecimento. Então, se eu pensar como o todo, a fonte criadora, a pessoa que vem para cá, por exemplo, e resolve fazer algumas coisas erradas, ok, na lei dos homens vai ter, né, ação-reação, vai ter consequências os atos. Mas para a fonte criadora é uma experiência como outra qualquer. Eu não tô, pelo amor de Deus, eu não estou falando para ninguém roubar, matar, nada disso. O que eu estou mostrando é que é para a fonte criadora, toda experiência tem o seu valor. E não tem experiência a mais e experiência a menos. Todas as experiências são válidas. Então, voltando para aquela coisa do parquinho de diversão ou para o resort, minha consciência total resolveu vir para cá passear, né? E aí ela fala: dessa viagem, eu vou querer morar no Brasil, eu vou querer casar, eu vou querer ter filhos. Depois ela, num outro momento, fala: não, já vivi aquilo lá, já visitei aquela situação. Agora eu quero diferente. Agora eu quero ficar solteiro, agora eu quero ser milionário, aproveitar tudo que eu tenho direito. Tem outros que escolhem coisas mais radicais. Eu quero vir com uma deficiência, porque eu quero experimentar como é não ter, por exemplo, um braço, não ter, por exemplo, uma perna, não escutar, não ver. Tem outros que falam, não, eu quero mais radical ainda. Eu quero começar com nada, ser um ninguém e me tornar um super empresário. Eu quero dar uma guinada durante a viagem. E tem outros que falam, não, eu quero vir bem, e aí eu quero perder tudo, dormir na ponte, debaixo da ponte, virar mendigo,
para depois ter uma iluminação, brigar com Deus, para depois ter uma iluminação, recomeçar minha vida e me tornar alguma coisa e me orgulhar de tudo isso. Então, cada um escolhe o seu roteiro. Ai, a minha vida tá uma droga, minha vida não funciona. Ai, ó, coitadinho, coitadinha de mim. Isso aí é o seu ego. Quando você entende que tudo que acontece com você foi você mesmo, como consciência total, que definiu e que você tem livre-arbítrio até um certo ponto para mudar essa realidade, tem coisas que dá para mudar, por exemplo, quer ir no show do Guns, não quer ir no show do Guns, outras não dá. E aí a questão do umbral, né? Todo mundo fala desse negócio do umbral, do inferno, do purgatório. Como que os seres me explicaram como é que funciona essa parte, né? Porque eu entendi como que a gente vem para cá, né? Eu entendi como a gente vem para cá. Então, a consciência total define o que vai fazer, paga lá parcelado, né? Modo de falar, paga parcelado lá a viagem, já tá com o Airbnb, já tá com o comprovante lá do hotel, já comprou os ingressos, já tá com o dinheirinho, né? Com o dinheirinho na mão, com os dólares, por exemplo, e vem para cá viver essa experiência. Então, isso eu já entendi. Já entendi que quando eu estou aqui nessa experiência, tem algumas coisas que eu posso ter o meu livre-arbítrio como consciência parcial, quero ir no show, não quero ir no show, né? E outras não. Outras eu vou ter que passar porque foi assim que foi definido. Na verdade, tudo já aconteceu, né? Então você fala, mas tudo já aconteceu, então, né? Mas não pode também radicalizar, né? Isso Tá, é uma das Bruna. 7 leis herméticas, né? Você não pode também falar, ah, então se tudo já aconteceu, eu não vou fazer mais nada, vou ficar deitado na cama e seja o que Deus quiser. Não. Você tem que fazer o melhor que você pode, dentro das condições que você tem, com a consciência de que tudo o que está acontecendo já foi planejado, já foi vivido, e confiar nas forças, porque as forças é a sua consciência total, que escolheu estar aqui desse jeito. Tá, E aí, Bruna. só para finalizar, seu João, eu sei que eu falo mais que a Sim. boca, mas só Não, para não vai. finalizar, só mais 2 minutinhos eu termino, que eu preciso falar esse negócio do purgatório, do umbral. Tá. E aí, indo nessa linha, o que que é o purgatório e o umbral, né? Porque eu falei, um monte de gente que fala que o pessoal fica lá no purgatório, depois que, né, perde a carcaça aqui, o veículo, que é o corpo físico. Como é que funciona tudo isso? E aí eles falaram para mim: imagina que o purgatório é um aeroporto e você está lá esperando a sua próxima conexão. Por quê? A minha consciência total falou: eu vou viajar 15 dias e a passagem está marcada para eu voltar para casa, por exemplo, dia 21 de dezembro de 2023. Não é dia 20, não é dia 18, também não é dia 2, 3 de janeiro, é dia 21 de dezembro. E aí, se acontece alguma situação que te faz sair antes, né? O dinheiro acabou. Ai, meu Deus, o dinheiro acabou, não vai dar para pagar mais nenhum dia de hotel, ferrou, né? Você fica lá, dormindo dentro do aeroporto, esperando o seu avião, porque não tem reembolso, não dá para chegar no guichê e falar, ai, me troca a passagem, é porque eu quero voltar antes. Então, umbral nada mais é do que uma situação transitória, onde você não tem mais o corpo físico para experienciar as coisas da terceira dimensão, e você também não deu o salto quântico para voltar para sua consciência total ainda. E aí você fica ali, né? No intermediário, tá? Bom, enfim, esse assunto é muito complexo, dá para eu falar aqui mais umas 3 horas com vocês, dando exemplos, explicando por pormenores, mas em linhas gerais é isso. Por isso que o karma não existe. E aí, falando de, né, tem gente que fala muito aí dos senhores do karma. Senhor do karma é você, não é meia dúzia
de seres que apontam o dedão no teu nariz e falar: você vai ter que descer lá, você vai ter que fazer isso, você vai ter que se sujeitar. Não! Você tem Deus dentro de você, você tem centelha divina, você é um Deus. Você tem partícula de Deus em você. É que o grande problema é que a gente não tem consciência disso tudo que eu estou falando. E a gente fica refém. Refém da sociedade, refém das religiões, refém de um monte de coisa aqui. Então, essa coisa de roda de samsara, para mim, o grande despertar da humanidade, o grande salto quântico, é você entender tudo isso que eu estou falando e você aproveitar essa experiência, mesmo que ela te traga. Porque assim, você acha que só tem que ser amor? Não, o sofrimento também engrandece, o sofrimento também faz evoluir, né? Então, essa coisa da roda de samsara precisa ser quebrada. A roda de samsara, karma, véu do esquecimento, são tudo artifícios para prender a consciência aqui eternamente. Eu não sei vocês, mas eu já falei que a próxima eu não volto para a Terra, a próxima ou eu vou para casa, ou eu vou, que eu não sou daqui, né? Acho que já deu para vocês perceberem que eu não sou daqui, ou eu volto para minha casa, ou eu vou ser redesignada para um outro projeto, para um outro parquinho, para um outro, para uma outra viagem diferente dessa. Porque daqui eu já experimentei tudo que eu gostaria. Então, aqui eu digo não só nessa vida, porque eu sei de algumas vidas passadas que eu tive, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver, acho que tem algumas coisas. Seu João, vou Bem, deixar o senhor à vontade para falar, enquanto isso eu vou ler, que acho que pessoas escreveram coisas no chat, né? isso é. Desculpa, tá? Não, É que assim, você me chamou, seu João. Quando eu começo a falar, eu desembesto, e para me parar é difícil. não tem Desculpa. problema. Hoje é o momento da senhora, é a senhora expressar a sua opinião. Agora nós temos algumas perguntas. Antes de passar as perguntas dos ouvintes, tem uma senhora que tem uma série de perguntas. Eu só queria fazer um pequeno comentário, né? Em termos de karma, dizem o seguinte: vou fazer apenas um comentário que está escrito na internet, né? Um karma ainda é visto por muitas pessoas como algo negativo, um castigo de algo que se deve pagar por não se cumprir de maneira positiva a lição de casa imposta pela vida. Olhem bem, imposta pela vida. E essa visão de karma ainda carrega a noção de pecado, um pecado que a igreja impôs a todos nós, carregando os nossos medos e as nossas desesperanças. Então, eu queria só fazer esse comentário, porque o karma está ligado ao pecado. E eu digo uma coisa: enquanto uma pessoa que fez qualquer ato que não seja bom não se perdoar a si mesma, ninguém vai perdoá-la. Tá? Ninguém vai perdoar a essa pessoa, somente ela pode se perdoar. Eu tenho um amigo que teve um problema familiar com a esposa, deu um pulinho, se achou errado e não se perdoava por muito tempo. Eu falei para ele: não adianta, ninguém vai perdoá-lo enquanto o Senhor mesmo não se perdoar. Depois que o Senhor se perdoar, pode buscar o perdão de outras pessoas. E aí ele fica com a ideia de karma, um pouco de karma nessa hora. Então era esse É comentário. fácil, né? É fácil jogar tudo a culpa no karma, né? Exato. Karma, a culpa é do karma. Ai, coitadinho de mim. Eu tô pagando karma. A gente Tá. tem que Bom, crescer, né? exato. Tem algumas perguntas aqui. Tem inclusive da senhora Maria Rita, né, que fez uma série de perguntas, e depois deixo mais da Maria Rita, e assim por diante. Bom, a senhora está lendo as perguntas que estão aqui? Tô assim, vou responder na sequência, tá?
Então vamos Tá lá, por aqui favor. a Maria Rita, né? Pergunta número 1. Qual sua escola iniciática? Pode dizer? Não, não posso dizer, porque ela é uma das poucas que não se divulga. Se ela fosse uma escola iniciática que tivesse no YouTube, que fizesse propaganda, eu poderia falar. Mas eu posso te dizer que não é a Rosa Cruz. Não é a Rosa Cruz. É uma escola iniciática que tem mais de 20 países, a sede é aqui, e o fundador foi um brasileiro, um médico brasileiro. Você come carne? Nunca gostei de carne vermelha. Parei de comer carne vermelha com 15 anos de idade, por vontade, porque eu já era assim, na minha casa, todo dia tinha que ter bife. Minha mãe adorava, era arroz, feijão, bife, salada e batata frita, praticamente todo dia. E eu, quando eu comia carne, tinha que ser carne torrada, sem gordura, e ainda era um parto. Eu adorava a cebola, o acebolado, né? A cebola, mas a carne eu não comia. Quase nunca. E aí, de 15 para 16 anos, eu falei, ai, eu não gosto disso, eu não vou mais comer isso aí, não. Aí eu fiquei, né, dos 15 até, eu tenho 46 anos hoje, tá? Então, dos 15 em diante, não comia carne vermelha. Às vezes eu comia carne branca, frango, peixe, mas eu não como mais. Eu sou, como chama aí, ovo-lacto vegetariano. Eu só como coisa que os animais produzem, nada que mate eles. Então, ovo, a galinha bota o ovo. Esse eu como. Leite, a vaca produz leite. Mas eu não como mais nenhum animal, nem peixe, nem frango, nem carne, nada disso. Ouvi dizer que para falar com os ETs não se deve comer carne. Olha, eu me sutilizei. Depois que eu criei o portal dimensional, eu fiquei um mês me sutilizando. Isso eu expliquei na outra palestra, do portal dimensional. Fiquei um mês me sutilizando para o primeiro contato acontecer. Hoje, não sou eu que escolho. Eles vêm. E é assim, é incrível. Eu deito minha cabeça, eu deito na cama, travo, eu sinto, né? Eu deito na cama, eu sinto que estão chegando, eu já tô travada, porque eles me paralisam, que eles mexem, né? Eles mexem no meu corpo físico, então eu tenho que estar paralisada para eu não me debater e eles acabar, né? Não acabarem aí fazendo caca dentro de mim, né? Então eles me paralisam, fazem o que tem que fazer, não são de ficar conversando, não, tá? Ele chega, principalmente os Greys. Chega, faz o que tem que fazer e vai embora. Até essa semana, 4 horas da manhã, os Greys vieram. Eu escutei eles conversando, mas assim, não é língua. Se eu fosse adequar para uma língua, eu ia falar para você que é uma língua que eu nunca escutei na minha vida. Eles falam de forma frequenciada, parece meio uma música com ruído. Eles estavam conversando, fizeram o que tinha que fazer, foram embora, ficaram só alguns minutos dessa vez. E no dia seguinte, aí eu consegui dormir depois, né? E aí, no dia, né, quando eu acordei, eu estava com o ouvido esquerdo dolorido. Então, eu sei que eles ajustaram de novo a frequência que eles tinham deixado aqui no meu ouvido. Mas, assim, óbvio, se você evitar carne vermelha, chocolate, cigarro, álcool, doce, enlatados, industrializados, você vai se sutilizar. E aí vai ser mais fácil. Porque dizem, né, que quando a gente come essas coisas, a gente fede. E os ETs não conseguem chegar perto da gente, porque o nosso cheiro é horrível. Imagine você come carne vermelha, fica 3 dias a carne apodrecendo dentro do seu estômago antes de sair. Então a gente deve feder mesmo, né? E aí acho que ninguém aguenta. Eu não ia aguentar ficar perto de alguém cheirando mal pra caramba. Então eu acredito que a alimentação tem a ver, sim, com você levar a sua vibração, porque não adianta também comer verdura todo dia e falar palavrão, escutar rock. Tem um monte de coisa que você precisa se condicionar, virar seu hábito para você se sutilizar, né? A Enfim, senhora,
Bruna, Oi, a próxima pergunta que está aqui na lista é a respeito do. é a terceira. Como sair do véu do esquecimento? Depois que a senhora falar sobre esse véu do esquecimento, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse assunto. Por Ah, favor. tá ótimo. Assim, como sair do véu do esquecimento? Conhecimento é poder. Vai atrás de conhecimento. As portas começaram a se abrir para mim quando eu fui buscar conhecimento. E não é conhecimento que está na igreja, não é conhecimento que está nos livrinhos de história. Eu fui, eu fui, eu fui estudar sobre as tábuas de esmeralda, sobre as leis herméticas, fui atrás dos apócrifos da biblioteca de Nag Hammadi, fui atrás de muito documentário, bons canais no YouTube que falam sobre vários assuntos desse tipo. Professor Hélio Couto, assisti todo o caminho das palestras que é gratuito no site dele. Conhecimento é poder. Se você quer sair do véu de esquecimento, você tem que lembrar, resgatar, voltar a se conectar com a sua consciência maior. E isso vem através do conhecimento, porque aqui a gente está cego. Aqui, nessa terceira dimensão, assistindo o Globo, BBB, trabalhando, acordando todo dia para pagar boleto, você não vai ter véu de esquecimento, vai continuar com véu de esquecimento para essa vida e talvez, sei lá, para mais quantas. Então, é aquilo: orai e vigiai, pedi e obtereis. Só que não adianta só pedir e não se esforçar para ir atrás. Vai atrás do conhecimento que as portas começam a se abrir para você. Pode falar, Sr. João. Olha, a respeito do véu do esquecimento, normalmente as pessoas elas vêm para a Terra, vêm para esta vida aqui, e se elas se lembrarem de todas as vidas passadas e tudo que elas fizeram, algumas pessoas podem enlouquecer, porque elas podem ter feito coisas muito boas no passado, em vidas passadas, ou podem ter feito coisas muito ruins. Elas vão se lembrar de, por exemplo, como nasceram, como desencarnaram, coisas que elas fizeram de errado a algumas pessoas, e a vida dessas pessoas vai ficar truncada aqui nesse momento. Então, esse véu de esquecimento é feito com essa finalidade. Agora, por que que algumas pessoas têm a lembrança das vidas passadas, porque essas pessoas adquiriram um equilíbrio emocional suficiente para poder saber aquilo que eles fizeram e poderem aceitar isto e não deixar com que tudo que eles fizeram interfira na vida deles. Quando se diz que o karma, a gente vai pagar um pecado da vida anterior, como a senhora Bruna falou, uai, eu não sei o que eu fiz, por que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar se eu não sei o que eu vou pagar? Portanto, nesse ponto de vista, o karma não existe sobre ela. Então, esse detalhe do véu de esquecimento, ele é feito para nos proteger de quê? De nós mesmos. Daquele detalhe, mais uma vez reformulando, uma pessoa com equilíbrio emocional muito bom, muito forte, tem a condição de saber. E muitos sabem. Eu conheço pessoas que lembram de diversas vidas que fizeram, mas já levam na brincadeira. Já fiz aquilo errado, fiz aquilo, mas passou. Não sou eu nesse momento, é outra pessoa. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho a respeito desse véu do esquecimimento. Senhora Bruna, próxima pergunta. É possível ter acesso à programação? Então, olha, juntando aí um pouquinho a terceira, né, que é o véu de esquecimento, com a quarta, que é programação, eu vou compartilhar uma experiência minha para vocês entenderem. Desde pequenininha, eu não conseguia me entender com a minha mãe. Tanto é que quando eu tinha 5 aninhos de idade, eu falava para minha mãe que eu não amava ela e que eu não queria ela como mãe. E um dia ela ficou puta da vida, ela fez a minha mala, me colocou para fora de casa, para fora do portão, e me deixou com 5 aninhos de idade com uma malinha na rua. Eu morava numa casa, então era uma avenida. E ali foi a primeira vez que eu tive acesso a seres protetores, enfim, porque eu estava ali, mas eu não estava ali.
Meu corpo estava ali, mas a minha consciência tinha saído. Tanto é que eu não me mexi. Eu fiquei lá um tempinho, paralisada, esperando. Aí meu pai chegou, me colocou para dentro de casa, gritou com a minha mãe, brigou com a minha mãe. Esse foi a última catarse que eu me libertei, porque até pouco tempo atrás eu só conseguia lembrar coisas de 10 anos de idade para frente, de tamanho que era o meu trauma a respeito disso. Qual foi a catarse e o trauma? Quando meu pai me colocou para dentro de casa, a única coisa que eu queria é que ele tivesse me abraçado e tivesse falado: filha, eu te amo, papai tá aqui, eu não vou te abandonar. Só que ele preferiu ir lá discutir com a minha mãe e me mandou ir para o meu quarto. E aí eu desenvolvi um personagem, né, um perfil de Bruna, de que eu tinha que ser independente, que eu não podia contar com ninguém, que eu não podia pedir ajuda para ninguém. E aí eu desenvolvi mais um outro perfil ou persona de fazer de tudo para agradar meu pai, porque minha mãe eu já não gostava dela, ela não gostava de mim, me colocou para fora de casa, eu tinha que agradar meu pai, então eu fazia tudo o que meu pai queria, eu era a filha perfeita. Eu era a filha perfeita, a filha que resolvia todos os problemas, a filha que sabia de tudo. E eu só fui dar conta de muitas coisas agora, esse ano. Porque é aquilo, liberta que o treinamento vem. Eu estava disposta a me libertar. E aí eu tive que bater de frente com tudo isso. Mas assim, explicando, né? Adolescente, eu também não ia, sabe? Eu não tinha amor pela minha mãe. A gente não tinha uma relação de filho e de mãe. E minha mãe contava que quando eu era pequena, se o meu pai comprava uma blusa para minha mãe, tinha que comprar uma para mim. Então eu ficava disputando o amor do meu pai com a minha mãe. Meu pai faleceu em 2009. Eu morava na mesma casa que meus pais já eram separados. Eu morava na mesma casa que o meu pai. É, eu até sabia que ele ia morrer, porque 3 meses antes dele falecer, eu tive uma visão. Ao invés de ver ele deitado no sofá, eu vi ele num caixão. E aí a voz, né, falou para mim que em 3 meses ele ia partir. Realmente deu 3 meses, ele partiu. Ele começou a definhar, ele era super saudável, de repente começou a definhar, definhar, definhar. Nesse momento, eu quase entrei em parafuso, que eu ficava perguntando para Deus, por quê? Primeiro que eu achava que eu estava louca, né? Primeiro eu achava que eu estava louca, que eu estava imaginando coisa, que era coisa da minha cabeça, né? Que imagina que meu pai ia morrer. Aí quando eu vi ele ficando ruim de saúde, se deteriorando, que em 3 meses ele faleceu, né? Eu falava, por quê? Por que eu recebi essa informação? O que que Deus quer que eu faça? Será que Deus quer que eu fale para ele se preparar? Porque teve um dia que meu pai falou para mim. Era um sábado, a gente estava pondo fralda geriátrica nele, que ele não conseguia mais nem ir no banheiro sozinho. Meus tios me ajudavam, mas quem ficava à noite com meu pai segurando a bucha era eu. E aí ele falou para mim, filha, eu vou morrer. Eu sabia a resposta, mas eu fiquei quieta, não falei nada. Eu quase pirei nessa época. É engraçado que, né, que os ETs vêm desde outubro me visitar, eu não piro com os ET, mas com essa situação eu quase pirei. E aí eu só fui entender depois. E aí, por exemplo, falam, né? Ai, mas você não ia conseguir suportar se você soubesse as coisas. Eu prefiro 1000 vezes saber. Sabe por quê? Que quando meu pai entrou para o hospital e ficou na UTI, eu já sabia que ele ia partir. Eu avisei meus irmãos, para os meus irmãos virem se despedir dele. Eu pude me despedir dele, eu pude falar tudo para ele, que pedir perdão, perdoar, falar que eu amava. Então eu agradeço por ter tido isso, essa visão, porque eu tive a oportunidade de me entender com ele enquanto ele estava aqui na fisicalidade. É claro que eu poderia fazer isso hoje, por exemplo, sim, porque ele está vivo ainda em algum lugar por aí, como consciência, mas não ia ser a mesma coisa, né? Não ia ser a mesma coisa. E quando meu pai faleceu, começaram a acontecer algumas coisas bem estranhas. O piso do quarto estufou de madrugada, não fez barulho nenhum. Quando eu acordei, estava tudo estourado o chão do apartamento.
O freio do meu carro não estava funcionando em plena Bandeirantes, eu moro aqui em São Paulo. Levei na concessionária, era um carro zero, tinha menos de 1 ano de uso. Estava tudo em ordem com o freio. E aí foi uma vidente que falou para mim. Ela falou assim: Olha, Bruna, teu pai está aqui, eu estou vendo ele em espírito. Até ela descreveu, e era exatamente meu pai, como do jeito que ela descreveu, ela nunca viu foto, nada, né? E ela falou: ele está querendo se comunicar com você, porque ele não está aceitando a partida, e ele está muito confuso, porque numa vida passada você foi esposa dele e ele te largou para ficar com a sua mãe, que era amante. Aí tudo fez sentido. Aí eu entendi por que que eu tinha rusgas com a minha mãe desde pequenininha, porque eu disputava com a minha mãe, porque que, assim, eu tive dor física quando meu pai faleceu, eu senti dor física, não foi só emocional. Aí tudo fez sentido. Aí eu pergunto para vocês, não teria sido mais fácil se eu soubesse disso tudo desde pequenininha? Eu poderia ter resolvido isso de outra forma. Então, essa coisa do não saber, para mim, é limitante, te deixa na escuridão, te deixa no sofrimento. É claro que olhando hoje com a consciência que eu tenho da física quântica, da mecânica quântica, como tudo já foi, tudo já aconteceu, tinha que ser da forma como foi. Mas eu agradeço pelas informações, downloads, insights que eu recebo, porque abre meus olhos, eu não estou mais cega numa terra de ninguém, graças a Deus. E aí é possível ter acesso à programação que nos foi feita, vai depender, de novo, do seu esforço, do seu empenho, de você ir atrás de conhecimento, mas principalmente de você acreditar que você merece, né? O merecimento começa com você. Você tem que acreditar que você pode, que você é merecedor, merecedora, de ampliar os seus horizontes, de rasgar esse véu e começar a enxergar as coisas sobre uma outra forma, sobre um outro ponto de vista. Senhor João, o senhor quer complementar alguma coisa? Que eu vi que o senhor fez sinal aí algumas vezes? Não, não. O fato de ter acesso à programação que nos foi feita é tirar o véu do esquecimento. Tem muitas pessoas que não têm controle emocional para tirar o véu do esquecimento, então não podem ter acesso às programações. Agora, eu queria Então, só... aí tem que fazer terapia, Sim, autoconhecimento, se fortalecer emocionalmente para adquirir essa equilíbrio capacidade emocional. para ter acesso a isso, Exato. né? Agora, eu gostaria do É o seguinte: equilíbrio emocional, nós mental. estamos, nós estamos respondendo algumas perguntas da senhora Maria Rita, né? Eu gostaria de intercalar perguntas de outras pessoas, e depois nós voltamos à quinta pergunta, Tá bom. da senhora Maria Rita. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que tem alguma coisa aqui da senhora Adriana, né? Que está Na minha muito... opinião, a religião, a filosofia de Kardec tem muita coisa de... Sim, o kardexismo é uma roupagem nova do catolicismo que já estava decadente, mas continua sendo uma versão, né, hoje, né? Porque quando o kardexismo ele começou, realmente era uma novidade, era uma quebra de paradigmas, ele olhar as coisas sobre uma outra perspectiva, só que a gente já está num outro nível consciencial. Então, eu acredito que em breve novidades, né? Acho que principalmente depois aí da mecânica quântica, da física quântica, as ideias estão indo para um novo patamar e a filosofia vai junto também. Deixa eu ver se mais alguém. Alguém Então, gostaria? a Adriana falou que ela sente um zumbido no ouvido esquerdo. Na verdade, quando eles vieram aqui, que acho que hoje é quinta, acho que eles vieram em terça-feira de madrugada, de segunda para terça, se eu não estou enganada, era 4 horas da manhã. Que assim, eu não tenho a vida normal a das pessoas comuns. Eu vou dormir 3, 4, 5 horas da manhã. Então, o meu ritmo, né? Eu brinco, né? Que eu vivo em Nárnia. Eu estou totalmente fora da casinha, fora da realidade padrão.
né? Eu não trabalho, vínculo CLT, então não tem aquela coisa de acordar, ir para o escritório e tal. Então, eu tenho a minha realidade, né? Eu sou youtuber, sou advogada de formação, sou pós-graduada, mas também sou taróloga, astróloga, numeróloga, mexo com constelação familiar, tenho de tudo. Faço, sim, um pouco de tudo. Então, eu regulo a minha vida. Se eu quero acordar meio-dia, 1 hora da tarde, eu vou acordar meio-dia, 1 hora da tarde. Se eu vou dormir 4 horas da manhã, ok, vou dormir 4 horas da manhã, né? Então, eu tô meio fora dessa realidade, mas assim, zumbido, a gente tem esse costume, né, de escutar tipo um apitinho e tudo mais, mas quando os Greys vêm e eles mexem na minha cabeça, a primeira vez foi um barulho ensurdecedor, eu achei que ia enlouquecer, que a minha cabeça ia explodir. Aí, quando eles acharam o frequenciamento, ficou mais ameno. E agora, quando eles vieram, que eu escutei a conversa deles, assim, só para vocês tentarem chegar um pouco próximo. Não sei se alguém aqui já assistiu os filmes do Harry Potter, daquele bruxinho. Hum. Tem um dos filmes que ele está participando de uma competição. E aí ele pega um ovo. E aí ele tem que pegar esse ovo e descobrir a mensagem do ovo. Só que aí ele abre o ovo fora da água, é um barulho esquisito. E aí alguém fala para ele: não, você tem que colocar o ovo dentro da água, abrir o ovo para você escutar a mensagem. Aí quando ele coloca dentro da água, ele escuta a voz da sereia lá falando. Mas quando ele abre fora da água, é um barulho assim, totalmente fora da nossa realidade, da nossa dimensão. Para vocês terem uma noção de como que esse barulho é mais ou menos desse jeito. Então, assim, zumbido eu tenho, sim, às vezes, mas aí eu só presto atenção. O que eu estava pensando um pouquinho antes, o que eu estava pensando em fazer na sequência, porque eu vejo o zumbido no ouvido mais como alguma coisa de um sinal sincrônico, de acordo com algum empurrãozinho, a indicação do que, né, o universo, enfim, minha consciência total quer que eu faça naquele momento, tá? Olha, sobre o Kendi falou, zumbido, gostou muito. só um Ana, minutinho. parabéns, foi fascinante. Obrigada, Kendi, eu que agradeço. A Bruna, só um detalhe, Oi, a senhora Bruna. oi, seu João. Desculpa. A respeito de zumbido, eu tenho um zumbido constante. Só que não é apenas um zumbido, são dois zumbidos sobrepostos. Quando estou acordado, trabalhando, deitado, vou dormir, é constante esse zumbido. Eu cheguei a procurar uma otorrino, ela me recomendou os remédios, aumentou o zumbido. Aí eu parei de tomar os remédios. É, Bom, eu ainda vou fazer uma ressonância magnética no cérebro de novo, ah, mas eu tenho certeza que o que eu tenho dentro da minha pineal é um implante orgânico. tá. Tem um cisto dentro da minha pineal, eu descobri isso em 2005. Em 2019 fiz a ressonância, o cisto ainda estava lá, quase 14 anos depois. É um cisto de 0,8 centímetros dentro da pineal. Eu fui pesquisar o tamanho, a mediana, né? O tamanho médio de uma pineal é de 5 a 9 milímetros, né? Isso. 0,9 centímetros. Só o meu cisto é 0,8. Então, eu acredito que quando os Greys vieram a primeira vez fazer contato direto comigo, que eu escutei o barulho ensurdecedor, eles estavam ativando o implantezinho orgânico, sei lá o que que é esse cisto aí, mas eu sei que tem conexão com eles lá. Ok. Quer, Bom, quer responder agora esse do karma da senhora Maria Rita, número 5? Está número na 5, tela. vamos voltar então Eu aqui coloquei para o na tela karma. aqui, não sei se a senhora está vendo. Tô vendo. Se não há karma, como explicar nosso relacionamento com familiares problemáticos? Não só com familiares problemáticos, né? Emaranhamento quântico, vibração, atração. É simples assim. Você se conecta com a família que você vibra igual. E você, se você já teve algum contato com essas consciências, as consciências estão mais emaranhadas do que com as outras, então a probabilidade de você se aproximar delas é maior. Aqui, então, sobre Tudo bem? Tá esclarecido? Isso é a minha visão, né?
Eu não enxergo isso como karma. Então, assim, se eu estou vibrando aqui e tem um parente meu que está vibrando aqui, a gente vai se conectar ou para criar uma egrégora, ou para fortalecer esse nível de vibração. Eu não vejo como pagar karma, entende? Porque tudo é aprendizado, né? Tudo vem para evolução. E lembrando que se você é mesmo ou mesma, como consciência total, escolheu, veja a família como um hotel. Eu posso passar minhas férias num hotel 5 estrelas, num hotel 4 estrelas, num 3, ou ir para um camping, ou ir para uma república, ou ir para um, sei lá, para um Airbnb. Eu escolhi o hotel 5 estrelas, então eu vou vir com aquela família. Se eu tivesse escolhido o camping, eu ia vir com outra família. Então eu enxergo desta forma. É, agora Tudo só bem? agora só um detalhe. A senhora Maria Rita também perguntou sobre o seu canal no YouTube e Instagram. Por favor, pode deixar todos os seus contatos e, além disso, nos comentários, posteriormente, eu vou colocar todos os contatos da senhora Bruna. Mas pode agora, Ah, por gentileza, falar todos os seus contatos. tá Telefone, se for o ótimo. caso, fique totalmente à vontade. Eu tenho um canal desde 2018 no YouTube, que foi a forma como a espiritualidade me chamou. A espiritualidade tentou 3 vezes, né? Tipo, vem cá, menina! A primeira vez eu não queria. Vem cá, menina! Aí a segunda vez eu estava preocupada com outras coisas. Aí a terceira vez foi em 2018. A forma como a espiritualidade conseguiu me atrair, né? Me puxar para esse lado da moeda, né? Sair um pouquinho da Matrix, foi com um canal no YouTube de tarô. Então, hoje, no meu canal, o meu carro-chefe é leitura de tarô para signos. Eu desenvolvi uma astrologia diferente, uma visão diferente de astrologia. Enfim. Ai, Bruna, por que que você não fala dessas coisas no seu canal? Isso é um preparo. Eu acredito até que, como nada acontece por acaso, eu conheci o seu João justamente para eu começar. Alguém externo precisava começar a me puxar para essas coisas, É, para depois eu ir falar lá, porque lá é um público que está mais preocupado com coisas terrenas, né? Dinheiro, emprego, namorado, casamento, vai separar, aí vê se volta, que são as coisas que saem geralmente nas leituras de tarô, né? E tanto é que em fevereiro desse ano eu tive uma catarse, eu quase desisti do canal, eu só não desisti em respeito ao meu público, mas eu mudei drasticamente. Então, eu só posto uma vez por mês, porque eu quero desmamar o público disso, sabe? Tanto é que eu tinha 206 mil inscritos, e de lá para cá reduziu alguns mil aí. Ainda estou com mais de 200, mas algumas boas pessoas saíram, justamente por conta desse primeiro passo que eu dei. Mudei o nome do canal, enfim. E agora, para 2024, a ideia é aos poucos falar sobre essas experiências, sim, lá também. Mas hoje ele é praticamente leitura de tarô, tá? Chama Pandora, Mistério do 13. Então, esse nome no Insta, no YouTube, você me acha como Pandora, Mistério do 13. Essa história do 13, 13 para mim é o salto quântico para a quinta dimensão, sair da roda de Sansara, sair da Matrix. Também tem todo uma lógica e um ensinamento a respeito do 13, porque 13, né? Que a gente acha que 13 dá azar, que 13 é ruim. Não, não, não. Isso é outra crença que colocaram na nossa cabeça. Que até na Cabala, a gente está indo para o quinto triângulo evolutivo e começa no número 13. Então, o mistério do 13 é o salto quântico para a gente sair dessa terceira dimensão, de tudo isso que prende a gente aqui e voltar a ter contato com a nossa consciência maior ou total, tá? Sétima pergunta. Você já passou por religiões? Sim, né? Falei que eu, no né, início, né? nasci no catolicismo, tentei kardecismo e depois falar, isso aqui não é para mim, muito obsoleto, fora. Aí eu resolvi ir procurar
né, explicações, embasamentos científicos, porque eu também sou um pouco cética, tá? Assim, eu sou um pouco cética no sentido de, não que eu preciso ver para crer, não é isso, mas eu preciso até lógica para mim, eu sou muito mental. As minhas ondas cerebrais, elas muitas vezes elas dão pico em gama, né? Minha mente não para, eu sou aceleradíssima. Então, eu tô lá acima do beta, né? Do beta, né? É, é, Alfa, beta, gama, beta, delta. alfa, teta, delta, só que acima do beta é gama. Enfim, você faz oração? Sim, tem um mantra poderosíssimo, que é o Kadosh, 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 Adonai, Sabaoth. Esse eu faço sempre, antes de dormir, quando eu acordo, Pai Nosso, Jesus Cristo, Mestre Jesus, que ensinou. Orar só Pai Nosso. Mantra, eu uso esse do Kadosh. Eu também uso luz azul. Quando eu vou dormir, eu deixo um abajur com luz azul, um copo com água dentro de uma pirâmide para me energizar a minha água. No dia seguinte, eu tomo a minha água, né? E imagino que ela é pura luz, que ela está me invadindo de luz, de amor, de alegria, abundância, prosperidade e paz. Então, são essas coisas que eu faço. A escola iniciática me ensinou a me proteger, então eu também faço aí, digamos assim, né? Entre aspas, tá? Um ritualzinho básico antes de dormir para me proteger, peço né, para os seres crísticos, para as consciências elevadas, me protegerem, me ensinarem, me levarem para aprendizado. Então, essas coisas que eu faço e que eu acredito. Você tem medo da morte? Não. É engraçado, porque isso, olha, faz tempo, isso é muito antigo em mim. Eu falava, eu não, eu posso morrer amanhã que tá tudo bem. Eu sei que não acaba aqui, né? A única coisa que eu digo é que eu gostaria, se eu puder escolher, lembrando que, né, hoje eu tenho entendimento que tudo já foi, eu pedia, né, que fosse rápido e sem dor. Do morrer dormindo, por exemplo, morrer num acidente de avião, sei lá, morrer alguma coisa rápida e sem. Sabe quando você pensou já foi? É isso. É a única coisa que eu peço. Mas morrer, Ok. se eu for amanhã, tá tudo bem. Não me importo. Não. Até porque eu entendo que eu já estou ganhando um nível de consciência, né? Não, porque assim, saber que não acaba aqui, a maioria, né, que pelo menos acompanha esses tipos de assunto, tem consciência, sabe, acredita nisso, né? Mas eu já sei de onde eu vim, eu já sei qual que é a minha origem estelar, eu sei onde é a minha casa, eu sei que eu não sou daqui, né? Que eu estou aqui porque por um motivo específico, né? Eu me voluntariei para vir para a Terra, né? Tá. Tanto é que é por isso que eu falei, próxima vez eu não quero mais Terra. Me redesigna para outro projeto, porque esse aqui já cansei, né? Agora, Enfim, só um detalhe, né? A única certeza que nós temos quando nascemos é que nós vamos embarcar uma hora dessas. Não tem jeito. assim, Então não a adianta ter passagem de medo. a passagem de volta já está comprada. É aquilo que eu Exatamente, é a falei. única certeza. Então, com medo ou É, sem medo, vai embarcar. é. Pode Você continuar. tem Você tem medo da solidão? Solidão existe? Não. Olha, eu sou solteira, não tenho filhos, tenho dois irmãos, tenho sobrinhos, mas eu moro sozinha há anos. Há anos não, né? Assim, na época que os meus pais eram vivos, né? Um tempo eu morava com o pai, aí em 2009 meu pai foi embora, aí um tempo eu ficava morando sozinha, um tempo morando com a minha mãe também foi embora em 2019. Então, em 2020, por exemplo, eu resolvi ir embora para a Argentina, para Buenos Aires, para estudar astrologia, que lá é a sexta escola mais antiga do mundo. Eu cheguei lá antes da pandemia sozinha. Eu fiquei um ano e meio lá, com pandemia, com uma restrição gigantesca, que não podia sair para a rua, só ir para mercado, para farmácia, e numa boa. Eu gosto da solitude. Eu não encaro isso como solidão. Até porque eu não tô sozinha, né?
A gente não tá sozinho nunca. Mas assim, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu espaço, eu gosto do meu canto, eu gosto da minha liberdade, de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Quando meus sobrinhos eram pequenos, eu falava, brincar com a titia. Fez cocô, fez xixi, chorou? Vai com a mamãe, né? Então, assim, eu não sinto solidão. Eu acho que a solidão é para quem é carente ou para quem ainda está pegado a alguma coisa daqui, né? Eu vivo em solitude. Boa. Isso me faz bem. É claro que tem momentos que a gente quer, sim, sair com os amigos. Eu não sou uma santa, não sou Madre Teresa de Calcutá. Às vezes eu vou tomar uma cervejinha com as amigas aqui do prédio, às vezes eu vou visitar meus irmãos, né? Às vezes eu vou passear um pouco, isso é normal. Mas se você falar para mim, ai, Bruna, você tem. Eu nunca casei, nunca tive filhos, estou solteira. Você fala, ai, Bruna, você não sente falta? Às vezes sinto falta de uma companhia, mas isso não significa que eu estou em solidão, tudo bem? Então, eu não acredito. Solidão, para mim, é carência que gera sofrimento. E como Deus é amor e só quer nosso bem, eu aprendi a, a, a encarar isso de uma outra forma, mais poderosa, interessante, que é o ermitão, né? É o eremita, é o ermitão, é a solitude. Até porque é no silêncio que a gente encontra muitas respostas. Ótimo. Deixa eu Vou ver. fazer só um comentário agora a respeito disso. Então, eu não gosto de ficar sozinho, não gosto de almoçar sozinho, não gosto de tomar café sozinho. Gosto sempre de muitas pessoas, quando sempre que possível. Então, acho que eu sou o contrário, né? Acho que eu sou mais familiar. Essa é a minha posição mais. Mas, por favor, continua com as respostas. Eu Agora, acho que eu acho que eu sou um espírito, uma consciência livre, né? Assim, no exato. sentido de desapego. Eu acho que eu vivo desapego, né? Sim, Como fazer com um familiar com o qual sentimos uma frequência negativa tremenda, mas segundo o karma, temos que conviver com essa pessoa. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Conviver com essa pessoa, amar e perdoar. Apenas de sua frequência negativa contra nós, assim, tudo na vida, nesta vida da terceira dimensão, são escolhas. Lembra que eu falei? Você vai, tá programado você ficar num hotel 5 estrelas. Aí você vai para aquela família do hotel 5 estrelas. Ah, tá programado você ir para o camping. Você vai para aquela família do camping, porque a tua consciência total já tinha escolhido tudo, né? Só que assim, vai ter lá o show de rock. Você vai? Ah, não tô afim. Vou ficar assistindo Netflix. Então, assim, a gente precisa ter respeito com todos, somos irmãos. A gente parte dessa premissa. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu avô, não é teu filho, a gente é tudo irmão. A gente precisa desenvolver o amor e o respeito, a compaixão e o perdão. Perdão não é o perdão da boca para fora, né? E não é nem perdão, eu te perdoo. Não, é de que, cara, tá tudo bem. Foi uma experiência. Você precisava fazer assim para viver a sua experiência. As suas escolhas, a sua programação reverberou numa experiência para mim que não foi tão legal, mas tudo bem. Tudo é válido. Quando você entende que tudo é válido, que tudo é uma experiência, que não existe certo ou errado, que tudo faz parte da evolução da fonte criadora e primordial, não precisa nem perdoar. Você entende e você aceita. Porque a gente também, às vezes, nas nossas experiências, a gente vai dar umas mancadas com alguém, não vai? A gente também vai dar umas pisadas de bola com as pessoas. Então tá tudo bem, eu errei aqui, você errou ali, tamo quieto, irmão, faz parte. O seu aprendizado gera meu aprendizado, e assim a vida continua, e vamos embora, Certo. né? Agora sim, ninguém é obrigado a ficar preso a nada. Desculpa. Ai, mas é meu filho.
Teu filho nasceu grudado com você, precisa morrer grudado com você? Verdade. Deixa ele viver a vida dele, vai viver a sua. Ai, mas é meu marido e tal. Separa. Você ficou não sei quantos anos sem ele, por que que você tem que morrer grudada nele? Então, assim, eu vejo que essa desculpa, assim, na minha opinião, tá? Você me desculpe se eu estiver sendo um pouco radical, mas na minha opinião, ninguém é obrigado a nada, no sentido de vou ter que ficar com essa pessoa, aguentar essa pessoa pro resto da minha vida. Ó, a gente viveu um tempo junto, valeu a experiência, mas agora eu tô com outros focos, quero outra coisa para minha vida, vai tocar a sua vida, eu vou tocar a minha. Não importa se é pai, se é mãe, se é filho. É claro que pai e mãe é uma coisa um pouco mais forte de emaranhamento quântico, né? Porque te deu, entre aspas, esse corpo para você viver a experiência. Você precisa honrar pai e mãe, né? Então, assim, eu não digo de abandonar num momento de necessidade. Pai doente, mãe doente, pai passando, né, necessidade financeira e o filho virar as costas, né? Isso, cadê o amor? Cadê a compaixão aí? Você é teu irmão? O que que Deus fala? O que que Jesus Cristo falava? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você gostaria que te largassem no momento que você mais precisa? Então, acho que precisa se pesar um pouco isso no tipo, eu preciso ficar presa a alguém? Não. Mas se você vê que a pessoa está te pedindo ajuda e você pode ajudar, estenda a mão. Mas o estender a mão não é se anular, não é se prejudicar pelo outro, porque a primeira coisa que você tem que cuidar é do seu próprio templo. É da sua própria casa, é do seu próprio corpo, é da sua própria vida, experiência aqui na Terra. Tem muita gente que faz tudo para os outros e vive em farrapos, farrapos Verdade. emocionais, mentais e tudo. Também não é assim. A gente só dá aquilo que transborda. Então, primeiro enche o teu copo, transborda o seu cálice. E Verdade. aí, quando alguém te pedir ajuda, se você se sentir em condições de fazer, não negue. Não negue, principalmente para pai e mãe. Agora, não é porque você não convive junto, porque você não faz tudo que a pessoa quer, que você não ama. Da mesma forma, tem um monte de gente aí que fica preso à família, casamento, a situações, porque fala que é karma, mas isso é desculpa porque não tem coragem de ir atrás Isso. dos seus sonhos, da sua vida, daquilo que deseja para a tua realidade. De Isso. novo, tem muitos artifícios e muletas nesta terceira dimensão. Não é Verdade. só karma, roda de Sansara, Matrix, véu de Maia, cinco sentidos, ego, medos, sofrimento. Não é só isso. Tem muita gente que também aproveita. Ah, já que a muletinha tá ali, vamos usar ela a meu favor, né? É a minha desculpinha. É a desculpinha que eu posso dar para todo mundo, porque eu não tenho culhão, coragem Tô. para fazer o que eu vim fazer. É, muito bem, muito bem. Então é fácil jogar, ai, porque o outro. Sabe aquelas pessoas que acorda e reclama, vai dormir, reclama, nada tá bom, nunca tá bom. Você acha que está em que vibração? Você acha que vai sair quando disso? Nunca. Aí quando você Verdade. começa a entender, é aquilo. Ajuda, sim, mas se ajude também. Olha para você. O que que você quer? Qual é o teu sonho? Eu não estou falando de material, não. Estou falando, ai, meu sonho é comprar um apartamento, meu sonho é comprar um carro, meu sonho é viajar para Disney. Não estou falando disso. Isso é terceira dimensão. Estou falando de outra coisa. Qual é o teu propósito? Você veio fazer aqui, Isso. Muito bom. tá? Enfim, não vejo como. É claro, outra coisa também, né? Que nem você falou de frequência negativa aqui, Maria Rita. Quando a gente começa a despertar, a expandir a nossa consciência,
a gente dá um salto quântico frequencial, a gente começa a vibrar um pouquinho melhor. E aí existe uma tendência natural, são duas tendências naturais. A primeira é a gente querer falar disso com todo mundo, porque a gente fala, nossa, eu preciso, né? Do mesmo jeito que eu abri meus olhos, eu preciso abrir os olhos das pessoas. E aí a gente vai contar para a família, para os amigos. Aí família é o amigo da risada, chachacota, né? Então, assim, não queira despertar os outros, Verdade, eu porque preciso. o caminho é único para cada um. É, Que nem aqui eu estou compartilhando a minha experiência com vocês, mas isso não significa que o meu caminho é o único e nem que é o mais verdadeiro ou mais correto, mas é o meu caminho. É o que, aonde eu cheguei até agora, onde eu consegui chegar até agora, né? Então, assim, tentar despertar os outros é uma inocência que a gente ainda carrega, porque dê o exemplo. Melhore o seu hábito, o seu dia a dia, a sua postura, o jeito que você fala, as coisas que você assiste. Aí, de repente, alguém vai falar: Nossa, Maria Rita, como você mudou? O que que aconteceu? Aí você vai falar: Você quer saber? Então, tô fazendo isso, 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 isso. Pô, que legal! Me dá aí dicas de quem você segue, que canal você assiste. Aí você ajuda, aí você estende a mão, né? Mas o caminho é único para cada um. E aí, a outra situação é que quando a gente começa a entrar numa outra frequência, a tendência é você se afastar dessas pessoas aqui que ainda estão na frequência. Não estou falando que uma frequência é melhor que a outra, tá? Mas vamos imaginar, tá todo mundo aqui, ó, nessa frequência. Aí, por exemplo, a Maria Rita começa a assistir Hélio Couto, a ir para uma escola iniciática, começar a fazer coisas, assistir aqui o seu João. Aí ela vai dar um salto quântico e vai vir para cá, para essa frequência. E as outras pessoas com quem ela convive todo dia tá aqui, e ela tá aqui. A tendência é isso ir gerando um espaço, um vácuo grande, por isso que às vezes relacionamentos terminam, amizades terminam, porque não dá mais para conectar. verdade, Então, verdade. isso também é natural. O professor Hélio fala muito isso, o professor Hélio Couto. E quando você começa a fazer RH, se você está num relacionamento e a pessoa também não começa a fazer RH, é separação na certa, porque começa a vibrar diferente. E Verdade, não são os opostos que se atraem, são os que ressoam na mesma sincronicidade, vibração que se atraem. Então, se eu estou verdade. vibrando aqui, a pessoa está vibrando aqui, não está dando mais, ó, não está dando mais liga, não está juntando mais, ó. Está passando reto um pelo outro, não está mais se encontrando. Um está aqui, outro está aqui, não dá mais. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para a senhora Mais alguém Bruna? quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, tem uma última mensagem. Ah, a solidão é comum nesse caminho, estou ouvindo. A Uhum. solitude, né? A solitude. Mais alguém gostaria? A senhora Marilice, que chegou agora, gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do karma? Oi, Alguma dúvida? Mari, Oi, que saudade! tudo bem? Não sabia que era você. É a louca do ZT, né? Tô aqui. Que legal! E aí, o portal tá aberto lá ainda? Não, o portal veio pra cá, tá aqui. Ai, Essa pera semana, lá. Deixa eu essa pôr os semana, óculos. essa semana vieram 5 Grays aqui. 5. Socorro, aqui nunca mais veio ninguém, graças a Deus. É. Só um pequeno comentário. A senhora Marilice, quando vai colocar combustível num posto de gasolina, tem um espírito que pisa no pé dela. E também Ah, de uma outra moça. esse também já passou para outra dimensão já. Já, Eu tenho ido lá, ele não acessa mais. não? Oh, Não. então acho que ele já foi para o caminho que ele tinha que seguir, né? Se desmembrou Sim, daqui. desmembrou. Os Tá amigos bom, dele estão lá, mas ele já foi. ótimo.
Tá bom. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a senhora Bruna? Ah, e Ah, agora que eu perdi a metade da live? Ah, é, o seu João vai gravar, tá sim, a gravando? senhora pode assistir depois. Acho que ele vai Ah, disponibilizar no YouTube dele depois. E pode eu deixar as suas tava. perguntas nos comentários, pois a senhora Bruna responde, Ah, tá bom, tá bom? O senhor tá Tiago bom. Lacerda gostaria de fazer alguma pergunta? A senhora Fátima, a Adriana gostaria de fazer alguma pergunta? Eu deixei um comentário no chat só. Muito Deixa eu dar uma obrigada. olhadinha. Fátima, né? Vamos ver aqui. Fátima, assunto muito oportuno, né? É isso? Olha, eu agradeço. Eu que tenho que agradecer vocês, né, por terem me deixado falar, compartilhar aí a minha experiência de vida, os downloads e insights que eu recebo, treinamento, né, que eu estou iniciando aí com os seres de luz hiperdimensionais. Eu que agradeço pela oportunidade que o senhor João me deu aqui mais uma vez Sempre de ter bem-vinda. a palavra, vocês pela paciência, por terem aí aberto um pouquinho do seu coração, né, para me escutar. Como eu falei no início, não precisa acreditar em nada do que eu falei, nem em tudo do que eu falei, mas se alguma coisinha, por mínima que seja, do que eu falei aqui, te ajudou de alguma forma, eu já fico extremamente feliz. Se uma palavra desse monte, né, que eu falo mais que a boca, se uma frasezinha que eu falei aqui ao longo da conversa inteira tiver tocado o seu coração, tiver feito sentido, ou tiver te ajudado, né, como um exemplo de vida, de situação, eu já fico imensamente feliz. E gratidão aí pela presença de todos vocês. Como eu falei, 2024, espero aí vir mais vezes aqui bater papo com o senhor João, que eu gosto bastante, mas também vou começar a falar isso lá no meu canal também, mesmo sabendo que 90% do público de lá não está preparado para isso, e aí a tendência é ter bastante desistência lá, mas isso não me preocupa no sentido de, né? Quem tiver que ficar é que tem que ouvir, né? Quem tem ouvidos que escute, quem tem olhos que veja. Mas eu não consigo mais calar minha boca, né? Até porque eles, é, eles não estão vindo aqui a passeio, né? Eles não estão vindo aqui falar comigo, me dar esse monte de informação, para nada, né? Tipo, vamos lá, filha, vai trabalhar, vai falar sobre essas coisas com o pessoal. Tá bom. Então, é isso. Gratidão. Obrigada por estarem aqui até agora, né? Quase aí, 8, 9, quase 2 horas de live, né, seu João? Ai, meu Deus, perdi tudo. Obrigada pela paciência, Senhora pela Bruna, compreensão de senhora todos. Bruna, eu gostaria que agora a senhora utilizasse esses momentos finais para fazer as suas considerações finais a respeito do nosso tema. Que a senhora desse, num breve resumo, alguma mensagem para as pessoas que estão neste momento assistindo e para as pessoas que no futuro vão assistir a este programa. Uma mensagem a respeito do nosso tema. Bom, quando a gente fica muito preso ao passado, muitas vezes eu já falei para mim mesma. Ai, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu teria feito tanta coisa diferente, né? Ou então, pensando assim, poxa, mas eu não sei o que vai ser de mim aí em 2024, né? Como é que as coisas daqui da Terra, né? Tô falando de coisas terrenas, tá? Agora, como é que as coisas vão ficar? Como é que as coisas vão ser? Então eu percebi que toda vez que a gente se prende a passado, e aí tem essa coisa do karma envolvida, que karma nada mais é do que ações das suas vidas passadas que dizem que você fez e que foi ruim, negativa, e que você está aqui para resgatar, né? Então, quando a gente está preso a coisas do passado, a gente
ou, né, preocupado com as coisas do futuro, a gente entra em ansiedade, a gente entra em preocupação, a gente entra em sofrimento, em dor, porque o desconhecido traz sofrimento, né? A gente fica falando tanto que karma, ai, te trouxeram o véu do esquecimento, porque senão você não ia aguentar. Mas não saber do que vai acontecer, já se pararam para pensar? É Não dá muito ansiedade, a bem. gente não sofre por É não isso saber como é que vai ser o dia de amanhã, mês que é, vem, ano que vem, onde eu vou estar? Por exemplo, eu, é, eu não tenho vínculo CLT, eu moro de aluguel. Já imaginou se eu ficasse presa a isso? Ai, será que o mês que vem eu vou ter dinheiro para pagar meu aluguel? Ai, será que o mês que vem eu conseguir um emprego CLT? Ai, será que. Sabe? Então, eu vejo essa coisa do karma igual essa coisa do futuro, que a gente está mais preso no futuro, né? Porque ainda é o que a gente acha que vai viver, né? Porque o que a gente já viveu, a gente até fala, já vivi mesmo? Que se dane, né? Esse negócio de karma aí, né? Se eu fiz coisa errada, paciência, né? Ninguém também tá me explicando o que eu fiz. Como é que eu vou resgatar se eu não sei nada? Mas já tá lá no passado, não vou me preocupar com isso. E aí fica preocupado com o futuro. Ai, será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? A gente sempre fica perguntando se a gente vai conseguir obter alguma coisa. Então, o que eu entendo é que quando a gente fica fora do momento presente, a gente ou entra em depressão, ou fica ansioso, ou sente dor, ou sente sofrimento, ou sente desespero, ou sente preocupação. E tudo isso prende a gente aqui, nessa terceira dimensão. E quando a gente consegue entender que, na verdade, tudo isso aqui é uma brincadeira, é uma experiência, que a gente está num parquinho de diversões, e que às vezes é legal ir lá na roda gigante, às vezes é legal comer um hot dog, às vezes é legal comer um algodão doce, uma pipoca, mas que também a gente tem mais o que fazer aqui do que só ficar na roda gigante do parquinho, e que uma hora esse parquinho vai fechar, porque os brinquedos já estão obsoletos, e aí vai fazer uma reforma, e aí depois vai reabrir com novas atrações. E que, ok, estou aqui nesse parquinho, deixa eu aproveitar, mas também deixa eu olhar para outras coisas importantes. Mas quando principalmente a gente entende como eu ganhei essa consciência, né? De que tudo já foi, tudo já aconteceu, tudo já foi programado, e por mim, é que tá a grande sacada. Não é Deus que programou isso aqui, não é meu anjo da guarda, meu mentor que programou isso aqui, não é os senhores do karma. Tem gente que fala dos senhores do karma que programaram tudo isso aqui. Fui eu. Eu escolhi esse parquinho. Eu escolhi essa viagem. E eu já vivi tudo isso. Então relaxa, né? Aquela coisa, relaxa e goza, aproveita, caramba. Vai ficar sofrendo no mimimi, nas muletas. Você vai falar, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso, dentro da condição limitada que eu tenho, que é minha consciência parcial, confio nas forças. Porque as forças sou eu também, é minha consciência total. Que se me colocou aqui, sabia o que estava fazendo, porque tem uma consciência maior que a minha, mais completa, né? Aqui a gente veio só com um pedacinho dela, lá tem ela inteira. Então, eu vou relaxar. É aquilo, não vou sentar na cama e esperar cair do céu, porque esse é inocente. Aí é só trocar de muleta e de paradigma. Mas a partir do momento que eu sei que tudo já aconteceu, que tudo já foi, que não tem certo, que não tem errado, e que fui eu mesma, como consciência, que me coloquei aqui nessa experiência, nesse parquinho, nessa viagem, tá tudo bem, dá paz. Eu não preciso ficar ansiosa. Eu entro em fluxo com o todo, eu fico no flow. Eu entro em fluxo com o universo. É isso. Ok. Bom,
Ah, deixa eu ver aqui. Bom, senhora Adriana, eu agradeço imensamente, senhora Bruna, eu agradeço imensamente sua participação aqui, foi muito construtiva. Como eu falei no início, o tema é muito polêmico, há pessoas que vão defender de unhas e dentes o karma, e há pessoas que vão defender de unhas e dentes o não karma. Portanto, fica aqui o posicionamento da senhora, que foi então bastante interessante. Bom, Eu gostei. agradeço aos participantes, a senhora Maria Rita, que fez Muito bom, bastantes muito perguntas bom, aqui muito bom, muito bom. para poder enriquecer a, a palestra da Bruna com todos os esclarecimentos e assim por diante. Agora, eu só queria pedir uma pequena gentileza agora no final, que já está tudo terminando, né? Eu gostaria, se houvesse a possibilidade, alguns dos participantes que estão agora e os futuros que venham a ver, se puderem contribuir com alguma coisa para me ajudar a pagar as despesas do Zoom e outras que eu tenho. O que eu peço, só para quem quiser realmente, é uma contribuição de R$ 5. Eu vou deixar o meu Pix aqui embaixo, eu já digo, hein? É voluntária. Se não quiser, não tem problema nenhum. Vamos continuar todos muito amigos. Tá bom? Então eu vou colocar aqui. Pronto, eu coloquei aqui o meu Pix, que é o meu CPF, fica aqui como contribuição voluntária para ajudar a pagar essas despesas que nós estamos tendo aqui. Bom, continuando, eu agradeço a todos e a todas. Que Deus os abençoe, tenham um ótimo dia. Namastê. Eu sou João Batista. Muito obrigada, muito Obrigada, obrigada. pessoal. Obrigada. Gratidão. Ah, eu Tchau. conheço ela também. Como que se chama? A Rita? A outra moça? É. Maria Rita. Lembre de você. Obrigada. Tchau. Gratidão, Beijo. pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada. Muito Gratidão. Boa obrigada. noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite.